E o tema de hoje é a adoração bíblica. Então, o tema já fala, não é aquilo que eu acho, ou que a maioria concorda, ou que a maioria gosta, mas nós vamos pontuar, vamos ver que são coisas simples que Jesus já declarou na palavra, o que é realmente a verdadeira adoração, como ela é feita, da forma que deve ser feita. A Bíblia é repleta de ensinamentos quanto a esse assunto. E por incrível que pareça, ainda muita gente anda equivocada, né? Mesmo que a palavra está tão simples, tão clara, tão objetiva, muitas vezes a gente quer ouvir algo estrondoso, algo mirabolante. A nossa alma ela é meio viciada, né? Em coisas novas. Enquanto a gente não vê coisa nova, a gente acha que não está vivendo. Mas parece que Deus repete sempre as mesmas coisas. Você já percebeu isso? Porque a gente erra simples, não é as grandes, né? Então, e muitas vezes ele vai deixar de compartilhar aquilo que é muito grande, porque ainda estamos sonhando em coisas pequenas. Então, eu gostaria essa noite de a gente passear nesse texto, né? Nós meditarmos nele, porque são coisas simples, mas muito profundas. Amém? Amém. Todos acharam? Sim? João 4, no versículo 21. Diz assim: Disse Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse ambiente, por essa escola, te agradecemos por essas pessoas que vieram aqui, os alunos que já estão sendo ministrados. Pai, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através do Teu Espírito. Sabemos, Deus, que a Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós pedimos a liberdade do Teu Espírito nesse lugar, Senhor. Que o Senhor venha se mover de uma forma poderosa, com simplicidade, trazendo toda a ferramenta espiritual, natural, para que a gente exerça o ministério da maneira que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. É um texto muito conhecido, né? A gente vê Jesus, particularmente eu me debruço muito sobre esse texto, porque eu acho ele muito rico, muito maravilhoso. E a gente vê o início do capítulo 4, Jesus iniciando uma conversa, um diálogo com a mulher samaritana. E aquela mulher, ela tinha alguns problemas na vida dela, né? Ela vivia uma vida moralmente impecável, trazendo diante da luz da palavra de Deus. Só que ela tinha os seus rituais de adoração, né? Como ela introduz o assunto de adoração nesse capítulo 4. Não é Jesus que começa falando. Se depois você for estudar, você vai ver que ele, quando pede para ela assim, vem, chama o seu marido e vem cá. Daí ela fala, não tenho marido. Jesus então fala, muito bem, você falou a verdade. E aí ela pula, ela sai desse ambiente e começa a falar, pois é, nós adoramos, né, aqui, mas os judeus falam que tem que adorar ali. Então ela inicia essa abordagem. E isso é muito importante, nós entendermos que existe no nosso coração uma necessidade de adorar alguém. E em todo ser humano sempre vai existir isso. Se a gente não adorar a Deus, nós vamos adorar outra coisa. Não tem conversa. Eu não adoro Deus nenhum, eu sou um ateu. Mas está debruçado lá diante do carrão, né? Conversível, né? Então, alguma coisa vai ser o objeto da adoração do ser humano. E o ser humano nasceu para adorar. Amém, queridos? Amém. Deus, magnífico, poderoso, fez Adão ali e ele era realmente o objeto de maior clareza de adoração. Mas quando isso caiu, quando Adão caiu, ele perdeu. Então, até naquele tempo, até Jesus, as pessoas faziam postes ídolos, levantavam imagens e Deus proibiu o povo dele de fazer isso. Então Jesus vem aqui respondendo, né? Eu acredito que uma fome de adoração que nós temos, uma adoração verdadeira, né? De se prostrar assim, render a um Deus que é todo poderoso, que é maior do que eu. Ele vem respondendo eternamente como tem que ser a adoração, da forma que ela precisa ser. Amém? Amém. Se não for dessa forma, não vai haver uma eficácia na nossa vida. E Jesus fala para ela pergunta para ele, né? E ele responde, olha mulher, a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém
adorareis ao Pai. Então a gente percebe que a verdadeira adoração muitas vezes não está onde nós imaginamos ou julgamos que esteja. Não é um lugar físico que acomoda ela. Se você está escrevendo, eu não sei, mas escola geralmente alguém começa a escrever, né? Esse é o primeiro ponto que a gente percebe nessa resposta de Jesus. A adoração não está onde eu posso ver. A palavra diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o quê? Vocês estão aqui, gente? Estão acompanhando o raciocínio? Então, é muito errado quando eu entro no culto e falo assim, aquele ali está adorando. Não, mas aquele ali está na carne. Mas aquele ali está jogando muito. Não, mas aquele ali não levanta a mão. Não, mas peraí. A adoração não está onde eu estou dizendo onde ela está, sabe? Não, eu estou julgando, é ali. Não. Nós não temos esse poder para isso, nós não somos Deus. Deus é que sabe realmente o nível de adoração que nós estamos experimentando na nossa vida ou não. Amém, queridos? Amém. E como eu quero ver aqui, né, quantos ministros nós temos aqui nessa noite? Você ministra louvor? Levanta sua mão, tem vergonha. Tá. Músicos, esses que levantaram as mãos, quantos são os músicos? Então tá bom. O restante, dança, canta, faz alguma coisa? Levanta a mão. Então tá bom. E quem não faz nada, assim, no sentido, não nada, mas assim, nessa questão de tocar, cantar ou fazer alguma coisa, levanta a mão, só para eu entender. Tá bom. Que bom que você corajoso, né? Então, a adoração, ela não está onde que eu imagino que esteja. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa se expressando, né? Quase morrendo, quase subindo. A gente pensa, caraca, eu queria ser um adorador igual aquela pessoa. Eu queria chorar o tanto que ela chora, eu queria gritar o tanto que grita. Só que Deus é que vê o coração. É verdade. Amém, queridos? Não é em Jerusalém, não é nesse monte. Jesus começou a tirar o olhar daquela mulher samaritana para onde ela achava que estava a adoração. E muitas vezes a nossa geração é assim. Nós queremos determinar onde está o mover de Deus. Nós queremos dizer, Deus está ali. Não, porque Deus está movendo na nação tal agora. Não, porque o Espírito Santo agora está sobre aquele povo. Não, irmãos. O Espírito Santo está sobre a igreja. Aleluia. O Espírito Santo está sobre os pastores, sobre as pessoas que estão lutando pela causa do Evangelho. O Evangelho, o reino, não está, sabe, na mão de algumas pessoas, não. O reino de Deus está espalhado sobre a face da terra. Amém? Amém ou não amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, é errado deixarmos que a nossa carnalidade diga ou julgue aonde está a verdadeira adoração. Deus é que sabe, o Espírito Santo é que sabe. Às vezes um quietinho lá, ele pode estar adorando muito mais do que aquele que está fazendo muito estardalhaço. Agora, isso não é motivo para você ficar quietinho o tempo todo. Porque a palavra nos incentiva a louvar o Senhor com toda a força do nosso ser. Amém. Amém? Amém. Tem gente que é tímida e fala assim, eu estou adorando do meu jeito. Não. Algumas vezes Deus vai levar você a saltar, pular, gritar. Você vai olhar para você e falar, nossa, mas, meu Deus, se fosse por mim eu nunca faria isso. Mas por Deus você faz. Porque você quer o adorar. Amém? Amém. Então, o primeiro ponto que a gente vê que Jesus responde para essa mulher é isso. Não é um lugar físico que acomoda a adoração, mas sim corações dispostos. Diga assim, corações dispostos. Corações dispostos. Amém? A verdadeira adoração não está aprisionada a regras, rituais ou etc., mas está presente na vida de um cristão autêntico. Quantos aqui aceitaram o Senhor Jesus de verdade? Então, quando você aceitou o Senhor Jesus, algo aconteceu na sua vida. O seu espírito foi recriado, regenerado. E você entrou num processo de cura, de libertação, que vai durar enquanto você estiver aqui nessa terra. Não acabou. Amém? Tem algumas pessoas que pensam assim, eu aceitei Jesus e acabou. Não. Vamos tirar esse pensamento, porque isso é errado. Quando nós entramos pela porta, é um passo. O caminho é muito longo. Então não adianta dizer, eu estou aqui, vou ficar aqui, tem crente que foi lá na porta 10, 20 anos. E está lá, Jesus é a porta. Não, ele é a porta, mas ele é o caminho. Então você tem que andar. Não, eu entrei pela porta, estou na porta. Não, irmão, anda, tem gente atrás, querendo entrar também.
Né? Cristão que fica na porta agarrado lá, impede que a família entre, impede que amigos entrem. Não, Jesus é a porta, mas Ele é o caminho. Você tem que correr. Tem um caminho para você correr. Tem libertações que Deus quer trazer sobre a sua vida. Tem revelações que Deus quer trazer. Deus quer te usar. Você veio aqui nesse lugar para Deus te equipar. Todas as vezes que você se colocar à disposição do reino de Deus, Deus vai te capacitar. Amém. Para você exercer o ministério, para você fluir em tudo aquilo que Deus tem planejado para sua vida. Eis-me aqui. Amém? No reino de Deus não existe desempregado, não. Ah, não, né? Não, o reino de Deus deve ser igual o mercado de trabalho. Uns são mais excelentes, né? Outros conseguem entrar. Estava conversando com a minha secretária, às vezes levantei, essa menina, gente, é uma bênção, viu? Me ajuda muito. E a gente estava falando que hoje, com 30 anos, o mercado de trabalho já não quer muito aceitar, né? E a gente acha que o reino de Deus é assim. Não, deixa só para os pastores, né? Deixa só eles fazerem o trabalho deles, eu vou ficar quieto na minha. Não existe isso, não. Fala para o seu vizinho, se você entrou no reino, se você ama Jesus, Deus vai colocar você para trabalhar também. Você está ouvindo, né, amado? É, coisa linda. Não tem preguiçoso. O reino de Deus é ativo, é dinâmico. Ai, glória a Deus. É explosivo, Eu creio. Ele cresce. Amém, querido? Amém. Então, se você está aqui, se você tiver um coração disposto, como nós lemos, Deus vai fazer florescer toda a faceta de Cristo que só você pode expressar para o mundo. Por isso que é tão importante você deixar Jesus nascer na sua vida e viver através de você. Você em Deus vai representar uma faceta de Cristo na terra que ninguém pode representar. Porque você é único. Você nasceu com um propósito. Amém? Amém. E no reino de Deus existe um lugar especificamente para a sua vida. Então não se menospreze. Não fique achando que o ministério é para os outros. Não, o ministério é para todos. O trabalho é para todos. Jesus mesmo disse, a seara é tão grande e os ceifeiros são tão poucos. São tão